Que Paiva tá sendo mal educado, tá zangado, tá chateado nas coletivas, isso a gente já sabe. Mas a pergunta é, ele tá certo? Será que ele tem algum pingo de razão? Nesse vídeo eu vou trazer alguns números e vou questionar junto com você os méritos do técnico Renato Paiva do nosso Esporte Clube Bahia. Mas antes de mais nada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o canal Bahia Notícias e eu sou o locutor tricolor aqui da cidade de Valença, Baixo Sul do nosso amado estado. Seja bem-vindo, fique à vontade para se inscrever se você é novo ou nova por aqui. Eu vou fazer um giro rápido de notícias para você ficar ligado de absolutamente tudo que aconteceu nas últimas horas do Esquadrão. Você sabe que aqui no canal a missão é rapidez e informação clara para você. Vou começar, eu tenho aqui pelo menos 8 tópicos e eu vou falar rapidinho. O primeiro tópico é sobre um goleiro que pertence ao Bahia. Já falei recentemente num vídeo aqui e vou continuar falando. Trata-se do goleiro Denis Júnior, goleiro titularíssimo do Vila Nova, que é o 4º colocado da Série B. E olha, o Denis Júnior vem sendo o principal personagem da campanha do time goiano na Série B. Esse goleiro que pertence ao Bahia, mas só tem contrato com o Esquadrão até final desse ano. E olha, no momento o Denis Júnior pode sair a custo zero, pode assinar com qualquer clube se não renovar com o Bahia. O Denis Júnior, para você ter uma ideia, goleiro de 24 anos, fez defesas inacreditáveis nessa segunda-feira, quando o Vila venceu o Juventude por 2-0. O goleiro tem apenas 24 anos, está emprestado para o Vila Nova. Em 21 jogos ele tem uma média incrível de apenas 0,5 gols sofridos por jogo, e a nota média dele no SofaScore é nada menos do que 7,3. O cara tem futuro, meus amigos. Vamos para notícia número 2, pedindo humildemente o seu like, que você se inscreva, ativa o sino das notificações para ficar sempre ligado, compartilha com a galera da Nação Tricolor se você está gostando do conteúdo do canal. Vamos para o tópico de número 2, eu quero falar aqui rapidamente números, estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, atualizadas agora com o Bahia vencendo o América com aquela exibição impressionante, né? Se o Bahia continuar jogando assim como jogou contra o América, né, nos outros jogos, aí eu vou aliviar para o Paiva, com certeza. Mas já já a gente vai chegar nesse assunto. Números atualizados, olha só, o Bahia agora tem 37,5% de chances de rebaixamento, conseguiu sair da zona de rebaixamento momentaneamente e pode subir mais 2 posições na próxima rodada. Tem mais 2 times ali, o Goiás e o Corinthians, que podem ser ultrapassados. E também atualizada o percentual estatístico de chance de ir para a Sul-Americana. O Bahia agora ganha um pouco mais de chance, tem 19,8% de chance de ir para a Sul-Americana. A gente vai analisando esses percentuais ao longo da temporada. Vamos para o tópico número 3, com sua licença, para dizer rapidinho para você, meu querido, minha querida, que o Bahia teve nada menos que 3 jogadores na seleção do Cartola. O Cartola, que é um jogo da Rede Globo, né, que eles fazem as notas dos jogadores a cada rodada, e na seleção do Cartola pintou Ratão, Cauli e Rezende, 3 jogadores do Bahia na titularidade da seleção do Cartola. E na seleção do SofaScore, seleção da rodada do SofaScore, Cauli e Ratão apareceram. Então veja como o Bahia desempenhou realmente muito bem nessa última rodada. Pena que foi contra o América em casa e o América não tinha ganhado nenhum jogo fora e eles são lanterna. Então a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Sabe como é? Será mesmo que o time tá melhorando? Já vamos falar disso. Vamos pro tópico número 4 agora, correndo, pedindo o seu like. Você que ainda não deixou o like. Galera, é o seguinte, o Botafogo perdeu um jogador muito importante para jogar contra o Bahia. Lembrando que tem Botafogo e Bahia, jogo no Newton Santos, dia 23, agora de agosto. E o artilheiro deles, o Tiquinho Soares, sofreu uma lesão grave no joelho, vai ficar pelo menos 5 semanas fora. Ele tem 25 gols na temporada e 7 assistências em 38 jogos. É o principal jogador do Botafogo, o Tiquinho Soares. Não enfrentará o Bahia, muito provavelmente
neste mês de agosto. Vamos lá, número 5. Próximo adversário do Bahia é o Atlético Mineiro, domingo 11 da manhã, jogo fora de casa em Minas Gerais. O Atlético Mineiro é o 10º colocado com 24 pontos, mas olha só que interessante, eu quero que você ouça isso. O Atlético Mineiro é apenas o 17º colocado entre clubes, contando só os jogos em casa. Ou seja, eles são péssimos mandantes. Os números do Atlético Mineiro como mandante são 8 jogos, só 2 triunfos, 3 empates e 3 derrotas. Olha, eles não vencem em casa, pelo Campeonato Brasileiro desde 13 de maio, contra o Internacional na partida que foi de 2-0. Nos últimos 5 jogos também não vem bem. O Galo venceu apenas 1, teve 3 derrotas e 1 empate. É a chance do Bahia ir lá fora e batolar na sacola 3 pontos para casa. Estamos precisando. Se vier um empate, a gente pode até se alegrar, mas 3 pontinhos podem pintar. Vamos lá, vamos torcer. Vamos para o tópico número 6, já chegando no assunto principal do vídeo, pertinho, só para dizer para você um aviso, hein? Você que é sócio torcedor, o diretor de futebol, Carlos Santoro, vai fazer uma entrevista, né, essa semana, levando em conta o tema principal, a virada de turno, né, que acontece agora. O último jogo desse turno é contra o Atlético Mineiro, depois já é segundo turno do Brasileiro, e também o fim da janela de transferências. Ele vai dar uma entrevista coletiva e você que é sócio vai poder mandar hoje terça-feira, dia 8, você pode mandar até às 18 horas da tarde, daqui a pouquinho, você pode mandar a sua pergunta por e-mail para o clube, para o Esporte Clube Bahia. Então, corra atrás se você tem pergunta para fazer, porque o Cadu Santoro vai responder as perguntas da galera. E o penúltimo tópico, antes do assunto principal, um aviso rápido. O Bahia estreia no Campeonato Estadual Sub-15 e Sub-17 no Pituaçu amanhã, quarta-feira. O primeiro jogo começa às 1h30 da tarde e você pode entrar de graça. Leva a galera, bora torcer pelo esquadrãozinho Sub-15 e Sub-17, vão ter 2 partidas em sequência, você pode entrar de graça lá no Pituaço. Falando isso, aí pedindo like, inscrição, compartilha, sino, pronto, para não esquecer. Muito obrigado, você mora aqui, ó papai, ó, você mora aqui no meu coração. Vamos lá falar de Renato Paiva. Renato Paiva, Baraúna discutindo, o pessoal da Band retado, entrevistador retado com Paiva sendo grosso nas entrevistas, nada de novo. Mas vamos falar de números. Será que o treinador português tem ou não tem razão de se chatear com as nossas críticas, torcedor? Vamos analisar. Primeiro quero dizer, sim, reconheço. Primeira coisa. Reconheço que é difícil implantar um sistema de jogo, uma mentalidade, uma filosofia, como a que está sendo implantada, que é do original do Manchester City, de posse de bola, de jogo ofensivo. É difícil você implantar rapidamente uma filosofia em uma equipe de futebol, em um clube de futebol que não tem aquela filosofia, né? O Bahia jogou melhor nos últimos anos no contra-ataque, em seus melhores momentos. Então agora estamos com um momento novo e a gente tem que reconhecer. E a maior parte do elenco foi reformulado, quase já são 25 contratações. Então tem essa questão do entrosamento, beleza. Vamos lá. Dito isso, para dar uma colher de chá para Paiva, vamos falar de aproveitamento? Aproveitamento. Este ano o Bahia teve 47 jogos, 45 deles sob o comando de Paiva, 19 triunfos, 14 empates e 14 derrotas. Temos 50% de aproveitamento nessa temporada. No início da temporada, péssimo. A Copa do Nordeste vergonhosa, eliminados na primeira fase, tomando goleada do Sport. O Campeonato Baiano foi o mínimo para vencer, mas o Campeonato Brasileiro começamos mal, certo? Vamos falar dos últimos 10 jogos, para saber se o time evoluiu. O aproveitamento nos últimos 10 jogos é de apenas 33%. Foram 5 empates, 3 derrotas e 2 triunfos nos últimos 10 jogos. 33% de aproveitamento. Nos últimos 10 jogos foram 10 gols sofridos e 9 gols marcados. Detalhe, e aí começa a minha primeira grande crítica ao Renato Paiva.
Olha só, nós sofremos 10 gols nos últimos 10 jogos. Já mostrei aqui que o aproveitamento tá horrível, que o retrospecto do time... ganhou do América, mas tá ruim, certo? Vamos falar daqui a pouquinho. Eu não vou me alongar muito o vídeo, você vai ver. Mas eu vou tocar nesses 10 jogos, jogo por jogo, aí bem rápido. Mas veja só, primeira crítica, gols sofridos. Você sabia que dos 10 gols que o Bahia sofreu nos últimos 10 jogos, 6 dos 10 gols foram de cruzamento? Sim, 3 foram de cruzamentos rasteiros com bola rolando, 2 foram cruzamentos aéreos com bola rolando e 1 cruzamento aéreo com bola parada. Então 6 de cruzamento na área. Cruzamentos na área do Bahia, a zaga é um Deus nos acuda, não é de agora, estou pegando números apenas dos últimos 10 jogos, ok, galera? Vamos lá, desses 10 gols, 6 por cruzamentos, 2 deles por braga de desconcentração ou saída de bola errada, e só 1 de pênalti e só 1 de bola rolando, que eu considerei normal, teve uma tabelinha e um chute para o gol. Então, dos 10 gols que sofremos, 8 poderiam ter sido evitados, né? Sendo que a maior parte dos gols que sofremos é por cruzamentos e mais os gols de desatenção e braga. Isso precisa ser consertado. Se o Bahia não tivesse tanto vacilo nos gols que sofreu nos últimos jogos, estaríamos já numa ascensão muito maior e o próprio Paiva estaria com uma pressão muito menor. Então vamos lá. Ainda com números sobre os últimos 10 jogos do Bahia para a gente analisar se o time vem desenvolvendo ou não. De fato, concordo com o Paiva. O time tem padrão de jogo. Eles estão tentando impor esse padrão de posse de bola. Eles têm variado a tática. O Bahia já jogou com 4-2-4, com 3-5-2, com 3-4-3, com 4-4-2, com 4-3-3. O estilo é de posse de bola, né? Mas... vamos lá, nos últimos 10 jogos, nós fomos bem contra o América Mineiro, contra o Corinthians, contra o Palmeiras e dos 3 jogos do Grêmio fomos bons em 2. Então foram 5 boas atuações nos últimos 10 jogos que eu contei aqui. Vem comigo, responde nos comentários se você está vendo diferente. Agora, desses últimos 10 jogos, 5 boas atuações, 4 más atuações. Contra o Atlético do Paraná, contra o Cuiabá, um jogo horrível. Contra o Grêmio, um dos jogos a gente foi mal. E contra o Fluminense a gente foi péssimo. A gente começou ganhando de 1-0, depois teve uma expulsão no time deles e ainda assim os caras conseguiram virar o jogo. E teve um jogo que eu vou considerar mais ou menos, para não dizer que foi mal, que é o do São Paulo. Então vamos dizer que teve 50% de aproveitamento de qualidade nos últimos 10 jogos. Para mim, esse número não mostra uma explosão de reação. O que mostra é que o time pode começar a reagir, mas a gente não vê essa reação clara só por causa do último triunfo sobre o Lanterna América Mineiro. E aí, galera, para fechar esse assunto com chave de ouro, vou falar das contratações que foram feitas, né? A cobrança muito em cima do Renato Paiva é porque o Bahia investiu mais de 90 milhões nessa temporada, com pelo menos 25 jogadores contratados. E foi, por exemplo, nessa última janela agora, o terceiro clube que mais gastou, foram 30 milhões só nessa janela de transferências. E aí a gente vai para essas contratações que sim, tiveram o dedo do treinador. O Renato Paiva, desde que chegou, está ajudando a contratar os jogadores e isso é completamente normal nos clubes. Mas vamos lá. Dos que foram contratados, a gente tem boas contratações. Eu contei pelo menos 8 boas contratações. Sendo Ademir, Tassiano, Biel, Cauli, Everaldo, Acevedo, Canu e Marcos Felipe. Essas 8 contratações muito boas já dão uma base legal para um elenco, para um time titular. Temos aí 6 jogadores que estão em fase de aprovação. O Gilberto, que chegou agora, está indo muito bem, acho que foi uma boa contratação, mas está em fase de aprovação, jogou pouco. Aí o Cândido, o Ratão, o Citadini, o Adriel e o próprio Vitor Hugo a gente ainda está entendendo, vamos ver se esses caras vão render. Então temos 6 jogadores em aprovação, 8 jogadores aprovados, aí tem pelo menos 3 jogadores que podem ser aproveitados, o Gabriel Xavier, o Jacaré e o Matheus Bahia, jogadores que já estavam no elenco. E aí vem os jogadores que não deram certo.
temos 9 jogadores que não deram certo, sendo eles o Chaves, o Diego Rosa, o Mingote, o Arthur Salles, o próprio Kaique, o Cicinho, o David Duarte, o Iago Felipe e até mesmo o que já saiu, o Daniel. Todos esses nomes não vingaram nesse ano, né? O Daniel já estava no elenco, mas não vingou. E tem alguns que não estão rendendo, como o Mugni, o André, o Rian e o Klaus. Nós temos aí 4 jogadores, contando com o 9 vai a 13. E aí a gente começa a perceber que pelo menos metade do nosso elenco não é confiável. Então, o Renato Paiva, para concluir a minha fala, você que assistiu até aqui, para mim o Paiva vai mostrar que tem valor o trabalho dele justamente a partir de agora, nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Talvez no jogo contra o Red Bull Bragantino, com o primeiro jogo do retorno. Talvez agora até contra o jogo do Botafogo, no máximo, mais 3 jogos para a gente ver se com a melhora do elenco a gente vai ver, por consequência, a melhora dos resultados. Sem resultados, a gente cai para a Série B. E cair para a Série B com investimento altíssimo desse é burrice. Então veja, se Renato Paiva, independente do que ele diz ou não entregar resultados nas próximas 3 rodadas, escreva o que eu estou dizendo, se o Bahia não decolar, não vencer 2 dos próximos 3 jogos pelo menos, a gente corre um risco grande de ser rebaixado. E aí, a única peça que pode ser mexida hoje, que sobrou para mexer, foi o técnico. Então, não vai restar outra saída que não a demissão do treinador. Goste ele ou não, ache ele justo ou não, os números são impiedosos e estão aí. Essa é a minha análise, quero ouvir de você o que você achou, agradecer você que assistiu até aqui, muito obrigado. Um beijo no seu coração, deixa o like, se inscreva, compartilha pra galera. Bora Bahia, aqui o canal Bahia Notícias, Locutor Tricolor, tamo junto, valeu!